Pessoal, professora Deise Amarílio, enfermeira Deise Amarílio e deputado Deise Amarílio. Bem, ao longo desses dias a gente recebeu aí muitas dúvidas em relação à questão do piso nacional da enfermagem. Nós sabemos que o julgamento do STF foi no dia 30 e saiu aí o que a gente chama de referendo, né? A gente esperava, inclusive, que isso acontecesse de maneira presencial, puxada aí pela ministra presidenta até o momento, que é a Rosa. E aí, passando ela o cajado aí pro Barroso, aconteceu o que a gente não esperava, que foi aí esse referendo que saiu no dia 3 agora de julho, inclusive feito pelo próprio ministro Barroso, que naquele momento estava respondendo como presidente aí interino do STF, e ele também vai ser o próximo presidente aí do STF. Pessoal, é muito importante esse vídeo, eu queria que vocês acompanhassem até o final. Vai ser um vídeo aí provavelmente aí longo, mas nós vamos dividir essa decisão e aí em partes para que a gente consiga entender bem. Porque muitas vezes você é de um ente federal, você é das Forças Armadas, você é de uma rede complementar, você é da rede privada, você é do GDF. Então, a gente quer explicar para que todo mundo se sinta contemplado, então nós vamos dividir por tópicos, ok? Vamos lá. Primeiro que a decisão ela foi referendada por 8 votos a 2. O tribunal referendou essa decisão, que é uma decisão de 15/5, quando naquele momento, no mês de maio, o ministro Barroso já tinha feito aí uma decisão. Então, hoje, né, com esse referendo, a gente restabelece os efeitos da lei, que foi aquela lei que a gente conseguiu com muito custo, que se tornou a Lei 14.434 de 2023, que começou naquela luta na pandemia, com então o senador Contarato, lembra? Então, essa lei ela foi referendada. Essa data de 15 de maio ela é importante para os servidores da União. Então, os servidores federais. Vamos lá, o primeiro ponto, servidores federais. Então, aqui, por exemplo, no Distrito Federal, a gente tem aqui o HFA. Então, servidores federais, autarquias e fundações federais, se aplica a lei prevista, que é a Lei 14.434 de 2022, e inclusive de sua maneira retroativa, ok? O que é isso, professora? Isso é muito importante porque se você é servidor federal, a lei que está falando aqui, ela precisa ser aplicada. Quem vai custear é a União, é o governo federal, porque é ele que banca esse orçamento. E essa lei, ela precisa ser retroativa, então ela precisa ser paga do dia 15/5, que foi aquela primeira manifestação lá do Barroso. Para os servidores da União, isso é muito importante, porque é um dinheirinho que vai entrar aí desde o mês de maio, inclusive falado pelo presidente Lula na Conferência Nacional de Saúde, que falou que pagaria o retroativo, então se refere a essa questão aí, inclusive dos servidores da União, ok? Então, essa decisão, nós estamos falando aqui, que é uma decisão do STF, lógico que algumas questões vão ser questionadas, mas os servidores da União já têm essa garantia na decisão aí referendada pelo STF, ok? Então, vamos lá. Professora, eu não sou da União, eu sou servidor público. Eu trabalho na prefeitura, eu trabalho no município, eu trabalho aqui na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, eu trabalho na Secretaria do Estado do Rio de Janeiro. Então, você é servidor público. Então, você é servidor público dos o quê? Entes federativos supranacionais. Então, você é do Estado, DF e município. Como que vai ficar o piso pra gente, professora? Então, uma coisa muito importante é que ele coloca que o piso será pago na medida que o auxílio for recebido. Então, o dever é da União providenciar esse recurso. Ele coloca aqui na decisão isso, aqui nesse momento, quando ele fala o seguinte, ó, a implementação da diferença remuneratória resultante do piso salarial nacional da enfermagem deve ocorrer na extensão do quanto disponibilizado a título de assistência financeira complementar. O que nós estamos nesse momento, e nós tivemos uma reunião com a ministra Nízia, acho que foi na sexta-feira, foi na segunda-feira quando saiu o referendo, inclusive na segunda-feira, dia 3, a gente fazer uma força-tarefa dos estados e municípios para que eles consigam informar a União quantos enfermeiros e quantos técnicos, quantos auxiliares, quantas parteiras tem. Porque aquele crédito realmente inicial que tinha sido destinado pelo governo federal de 7 bilhões, ele não daria para pagar, que foi a grande comoção que teve, que os prefeitos, né, os governadores falavam, a gente não vai ter, 7 milhões não vai dar. Mas, ao mesmo tempo, eles também não informaram, alguns não informaram
o quantitativo. Então, existe uma força-tarefa, existe uma solicitação que o Ministério da Saúde fez a todos os estados e municípios para que eles façam esse cadastramento de todos os servidores. Aqui no Distrito Federal, nós conseguimos, então, na quinta-feira, no primeiro prazo que foi dado pelo Ministério, a gente conseguiu informar todos, né, os enfermeiros, técnicos, auxiliares que existem aqui na Secretaria de Saúde, também aí na sua complementação, ou seja, a Secretaria de Saúde que tem parceria com o Instituto de Gestão Estratégica, né, com seus contratos também informaram, e a gente pede para sensibilidade para que todos os estados encaminhem, porque se precisa encaminhar o valor real, vai ser repassado de acordo com o número real de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Outra coisa foi aí o STF inovando, né? Porque emenda parlamentar não se podia usar até o momento em nada que fosse recurso destinado à folha de pagamento, né? E isso se traz, inclusive, aí com o fim, vamos dizer aqui, do orçamento secreto, que foi uma coisa boa, podendo se usar agora a emenda para pagar isso. O que eu quero também deixar muito claro é que muitas pessoas estão falando que não se tem um recurso. Então, até as redes sociais e as mídias, a vinculação de mídias, inclusive mídias muito importantes, como televisivas, blogs, né, jornais muito renomados, muitas vezes aí passando a informação errônea de que não existe fonte de custeio, por isso que foi aí o julgamento para o STF. Isso não é verdade, tá, gente? Então, existe um orçamento que, inclusive, se transformou numa emenda constitucional, que foi a emenda constitucional 127, de autoria do deputado Mauro Benevides e relatada pela aí, enfermeira de coração, que a gente briga, a deputada federal Alice Portugal, com algumas emendas, onde nós temos, inclusive, no momento, inclusive a diferença daqueles 7 bilhões, já se tem 33 bilhões destinados para o pagamento da enfermagem até o final do ano de 2023, agora esse ano, e perene. Vai ter orçamento para pagar sim, inclusive com recursos do pré-sal, que são recursos que ultrapassam aí quantitativos aí bilionários, né? Não tudo vai ser usado para enfermagem. Deixar claro também para todos os profissionais de saúde, a sociedade brasileira, que são dinheiros que não retiram investimentos do SUS e nem aquela porcentagem que se destina para aplicação, por exemplo, na saúde brasileira. Então, é realmente um recurso que foi encontrado com muita dificuldade e com muita luta das entidades, do Fórum Nacional da Enfermagem, da gente como parlamentar, e aí existe recurso para isso. A decisão é muito importante ser colocado também, que a decisão ela é uma decisão de cautelar, de liminar, que foi impetrada pela Confederação dos Municípios, pela Confederação da Rede Privada, dos hospitais da rede privada, apoiada pela Confederação dos Municípios, né, que tinha-se essa dificuldade de pagar. Então, o que foi julgado até o momento é essa decisão que suspendia a lei, ou seja, a liminar que suspendia a lei. Nós nem começamos ainda aí o julgamento do mérito que vai definir se a lei é constitucional ou não, né? Que aí, na nossa surpresa, veio algumas coisas na decisão que não era o que estava sendo colocado, que não era o foco. Então, era só para dizer se a lei é constitucional ou não, e a lei não é inconstitucional. Então, isso é uma vitória muito grande da enfermagem, porque essa própria aí definição de que a lei precisa valer já é aí uma decisão, vamos dizer assim, indireta da própria constitucionalidade, que é o mérito, porque a lei ela já está sendo, né, aplicada, ela precisa ser aplicada, e a gente entende que isso já é uma decisão dizendo aí indiretamente que a lei, ela é sim uma lei constitucional, ok, pessoal? Então vamos lá. Os empregados das entidades contratadas pelo poder público, que atendem no mínimo 60% de pacientes do SUS, também vão estar na mesma situação aí dos servidores, né, dos servidores públicos. Então, por exemplo, aí nós temos aqui o Instituto de Gestão Estratégica contratado, vamos dizer assim, pela secretaria. A gente vai se avaliar, porque ele precisa ser feito um acordo coletivo, porque ele tem aí um CNPJ privado, mas os dados foram encaminhados pela Secretaria de Saúde. Agora, aquele que é contratado mesmo pelo governo, que atende 60% SUS, ele também aí vai ter esse repasse da União. Então, alguns estados a gente sabe que isso acontece, e os filantrópicos também, que no DF a gente não tem as Santas Casas, mas muitos estados brasileiros têm, por exemplo, as Santas Casas, que também vão ter esse recurso alocado pelo governo aí federal, tá?
Vamos pensar aqui agora. Ok, gente, entenderam? Agora vamos aqui para uma situação que é uma situação muito importante antes da gente dividir o vídeo aqui. E eu vou tratar da rede privada em um outro vídeo. Por quê? Porque para que não fique um vídeo tão grande e a gente também direcionar para você que especificamente trabalha apenas na rede privada, como vai ficar, porque a gente precisa aí desmembrar a situação da rede privada com algumas observações até políticas, ok? Carga horária, professora, a gente está aí com muita dúvida em relação à carga horária. A carga horária é uma situação que nos pegou de surpresa. A gente entende que tem duas situações que ainda não foram muito esclarecedoras em relação aqui à decisão, mas a carga horária, gente, não era para aparecer, é uma regulamentação que o STF não tem o direito de fazer. Por quê? Porque a lei era para dizer se era constitucional ou não. Não era para dizer a carga horária. Isso quem tem que fazer é o governo. Isso quem tem que ser cumprido são as leis estaduais, as leis municipais. Exemplo do Distrito Federal. Nós demoramos 20 anos para a gente conseguir aí uma lei para a luta das 20 horas aqui no Distrito Federal. E a gente aí não pode ter essa lei rasgada por uma decisão do STF regulamentando e passando por cima de lutas e aí de decisões legais que passaram pelos seus ritos legislativos e precisam ser respeitados. Foi por isso que nós aqui fizemos algumas aqui indicações, conversamos sobre isso no Ministério da Saúde no dia 2, aí na segunda-feira, falando que nós íamos entrar e nós queríamos que a AGU, sendo aí o braço, o governo, o advogado do governo, fizesse sim um embargo junto ao STF, dizendo que se, por exemplo, não existe 44 horas em nenhum estado, nenhum município do país. Então, a gente entende que a AGU poderia sim fazer, deve sim fazer. A gente fez aqui uma solicitação à AGU, enviando ofício para que se faça isso. Enviamos também aí todo isso que eu estou falando de uma maneira muito jurídica à Casa Civil, à Secretaria de Relações Institucionais e ao próprio Ministério da Saúde. Conversamos também com representantes do Ministério da Saúde, da Casa Civil, das Relações Institucionais, com secretários de Estado, para que a gente, eles interviessem nessa situação, levando inclusive ao presidente Lula a necessidade que o governo federal realmente se coloque e coloque-se também ativamente, inclusive, junto à AGU ou pela AGU junto ao STF, para que se esclareça que 44 horas semanais não é justo, não é o que a liminar precisava trazer, não é o que a liminar tem o direito de trazer na questão do que está sendo julgado, e é uma luta que nós vamos travar até o fim. A gente entende que essa carga horária é extremamente prejudicial à nossa luta de tantos anos, porque uma vez que não existe carga horária de 44 horas em nenhum serviço público do Brasil, a gente entende que a proporcionalidade vai fazer com que o piso não seja implementado na sua integralidade e em alguns estados não vai trazer, inclusive, nenhum impacto, nem de R$1. Isso não é piso que nós lutamos, isso não é integralidade do piso que nós lutamos, e a enfermagem, ela foi muito aí vencedora e ao mesmo tempo ela foi muito coerente, porque quando a lei ela foi criada lá atrás, no PL 2564 aí lá do Contarato, a gente não tinha esse valor, a gente tinha um valor de R$7.000 e uma carga horária de 30 horas. Nós negociamos, nós conversamos, nós sentamos em muitas mesas. A enfermagem brasileira, ela foi uma enfermagem que soube conversar, soube avançar e soube recuar. Então, nós já abrimos mão de muita coisa. Não vamos abrir mão de mais nada, porque 44 horas semanais não é piso digno a qual a enfermagem lutou. E sem, esse piso digno, a gente vai ter realmente muito problema, porque a enfermagem aí, diante do fórum, das reuniões, já falou que não vai aceitar. E se for em cima de 44 horas, a luta precisa e deve continuar. Ok, pessoal? Então, em relação a isso, é muito importante a questão também da remuneração. Nós estamos esperando uma decisão nos próximos dias, uma decisão aí, a gente já sabe que a AGU fez um despacho aí para que seja cumprida a lei, dizendo que a lei ela não é inconstitucional, mas nós estamos esperando uma decisão da Casa Civil e do Ministério da Saúde para que se fale como isso vai ser aplicado. Então, a decisão é 44 horas, mas o governo pode definir que não vai ser aplicado dessa maneira e passar todos os recursos. É esse o nosso entendimento, é essa a nossa luta. Em relação à remuneração e piso,
Não se fala remuneração, a decisão é muito clara. Então, novamente, a decisão fala sobre diferença remuneratória. Diferença remuneratória é quando o Estado fala que não vai pagar se a União não passar. Em relação ao piso, o próprio STF já tem o entendimento, assim como os professores, os ACS, que o piso é vencimento. Em relação às 44 horas, nós vamos lutar até o final e observe aí, acompanhe, siga, porque é muito importante a gente passar a informação correta e esse é meu dever, minha responsabilidade. Como enfermeira, eu vou estar na luta com vocês, como eu estive e sempre estarei. Eu nunca saí dessa luta, essa é a luta das nossas vidas, como eu tenho falado. E como parlamentar, contem sempre com o meu compromisso de trazer aqui a informação mais transparente possível para que a gente, como categoria, como enfermagem brasileira, possa aí realmente tomar a melhor decisão, tá? E pedir à população que apoie a enfermagem brasileira, que vem para a luta, você também, trabalhador, você também aí, partidos, centrais, porque a luta do PIS é uma luta aí da redemocratização do nosso país e lutar pelo PIS da enfermagem é fazer com que as decisões em relação aos trabalhadores, as nossas lutas também aí sejam garantidas como povo brasileiro, tá bom? Simbora, vamos à luta e aí vamos soltar depois um outro vídeo para falar só da rede privada.